Sejam bem-vindos a mais um episódio do Entrevista Bem Paraná, um dos programas que compõem a grade do Estúdio Bem Paraná. A coordenação é de Josiane Ritz e a operação Franklin de Freitas e Luísa Mainardes. Lembrando que nós estamos nas principais plataformas de podcast como Spotify, Amazon Music, Google Podcast e em vídeo no YouTube. Eu sou Ivan Santos e hoje nós vamos conversar com o ex-prefeito de Pinhais e ex-deputado federal, Luizão Goulart. Muito bem-vindo, professor Luizão. Obrigado por ter atendido ao nosso convite. Boa tarde, Ivan. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui no Bem Paraná e falar um pouco sobre a nossa perspectiva aí para a disputa da Prefeitura de Curitiba. Bom, vamos começar direto. O senhor é pré-candidato à Prefeitura de Curitiba para 2024? Sim, exatamente. Sou pré-candidato, no caso, à Prefeitura de Curitiba para a sucessão do prefeito Rafael Greca. Tenho me preparado para isso. Já era para ter sido candidato na eleição passada, mas aí por um esforço do governador, para a reeleição do prefeito Greca, ele pediu para alguns candidatos retirarem a candidatura. Foi o caso que ele pediu para que eu recuasse e não disputasse naquele momento. E atendendo a um apelo do governador, que é o nosso líder maior aí no estado, eu naquele momento recuei. Mas agora tenho me preparado para poder discutir Curitiba, para poder a gente apresentar as nossas propostas para fazer uma Curitiba diferente nos moldes que a gente fez no município de Pinhais, lá quando fui prefeito. Bom, o senhor já respondeu a outra pergunta, justamente eu fazer sobre 2020, né? Na época realmente se comentou isso, que o senhor teria aberto a mão da candidatura a pedido do governador. E agora, nessa eleição, na próxima eleição, para a próxima eleição, tanto o Ratinho quanto o prefeito Greca já anunciaram publicamente o apoio à pré-candidatura do vice-prefeito Eduardo Pimentel. Isso não prejudica as suas pretensões? Como nós temos aí vários candidatos que é da mesma base do governador Ratinho Júnior, evidente que uma declaração para um determinado candidato cria um certo desequilíbrio na disputa. Mas isso não significa que nós vamos ter uma eleição já por decreto ou por nomeação. Nós temos aí uma disputa, um ano ainda para as próximas eleições. Eu acredito que nesse período aí os candidatos terão a oportunidade de apresentar suas propostas, seu plano de governo e o que se pretende fazer por Curitiba. De minha parte, eu pretendo fazer o contraponto, na capital. Pretendo mostrar a minha forma, o modelo de gestão que eu implantei no município de Pinhais, um município que estava bastante abandonado quando eu assumi a prefeitura, uma série de problemas em todas as áreas, e nós fomos dando soluções aos problemas, Muitos dos problemas que nós resolvemos no município de Pinhais, Curitiba ainda padece de solução. Assim como em 2020, o grupo do governador tem sinalizado que pretende ter um candidato único, que seria o Pimentel. Isso pode levar o senhor a retirar a sua pré-candidatura novamente? Dessa vez não vou retirar minha candidatura, porque eu já fiz isso uma vez, E outra, se eu tivesse sido eleito deputado federal, o que não aconteceu, embora eu tenha feito 96 mil votos por conta de legenda, eu não entrei como deputado federal, eu estaria dedicando o meu tempo, o meu esforço ao mandato de deputado federal, contribuindo aqui não só com Curitiba, mas com os municípios da região metropolitana e do Paraná, como eu fiz no primeiro mandato. Mas hoje eu não tenho mandato, não tenho mandato, e eu sou presidente estadual de um partido, do Solidariedade. E o Partido Solidariedade, a nível nacional, definiu uma de suas estratégias que tem a disputa nas principais cidades onde o partido está formado. E é o caso aqui da capital de Curitiba. Já assumi esse compromisso com a direção nacional de participar dessa disputa aqui no Curitiba. Então, a minha pré-candidatura, e na sequência será uma candidatura, é para ir até o final.
né? Nós temos uma eleição em 2 turnos, então é evidente que o meu primeiro objetivo é chegar ao segundo turno. Bom, o senhor já também respondeu, de certa forma, o que eu ia perguntar sobre a questão da sua candidatura à reeleição em 2022, né? Que o senhor não conseguiu se reeleger. Além da legenda, o senhor atribui esse resultado a mais algum fator, ou foi só essa questão da legenda mesmo? Eu acredito que o fator principal tenha sido a legenda, porque com essa quantidade de votos, 96.500, eu fiz os cálculos e eu me reelegeria em qualquer partido, né? Menos no Solidariedade, que não conseguiu alcançar a legenda mínima. Então esse, eu acredito, foi o principal fator, porque durante os 4 anos de mandato como deputado federal, procurei fazer o meu melhor, tanto contribuindo lá em Brasília com projetos, né, nas diversas áreas, na área de educação, agricultura, infraestrutura urbana, né, a comissão que eu participei também, desenvolvimento urbano, e procurei trazer para os municípios apoio nas principais áreas, aí auxiliando os prefeitos. Eu, com a experiência que eu tinha já que eu tenho e tinha de prefeito, então eu pude apoiar os prefeitos para solucionar os principais problemas aí das suas cidades. Então, eu acredito que o trabalho foi feito, uma votação expressiva, e o principal fator realmente foi a legenda. Certo. O que o senhor disse que Pinhais, como prefeito de Pinhais, o senhor conseguiu resolver problemas que Curitiba até hoje não resolveu. Que problemas seriam esses? Olha, um dos principais problemas de Pinhais era a questão da segurança pública, né? Pinhais era um dos municípios mais violentos do estado do Paraná, e aí nós fizemos um planejamento nessa área, tanto de prevenção quanto de repressão. Na prevenção, nós trabalhamos principalmente nas escolas, né? Nós criamos escolas em tempo integral para dar oportunidade às crianças que tinham em situação de maior vulnerabilidade de poder ficar o dia todo na escola. Então, nós selecionamos essas crianças e o poder público cuidou delas o dia todo com alimentação adequada, com reforço escolar. Com isso também nós ampliamos muito o nosso índice do IDEB, né? Nós subimos o nosso IDEB bastante, tanto é quando eu assumi a Prefeitura de Pinhais, o nosso IDEB lá da criançada era 5,2 e ao final de 8 anos de mandato nós fomos para 6,7, um dos maiores aqui do Paraná e até do Brasil. Então, e dando oportunidade para os adolescentes, criamos um centro da juventude, oportunidade para os jovens de capacitação, de preparação para o mercado de trabalho, enfim. E na repressão criamos uma guarda municipal com monitoramento da cidade, trabalhando integrado com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com o Poder Judiciário. Nós fomos reduzindo drasticamente a violência no município. Então esse foi um fator, a questão da segurança pública. Na área de infraestrutura, nós fizemos também um planejamento para dar mais qualidade de vida para a população. Nós pavimentamos praticamente a cidade inteira, com pavimento de qualidade, com drenagem, né? Pinhais é um dos municípios mais baixos aqui, a topografia da região metropolitana. Tanto é que as águas de Piraquara, de Quatro Barras, de Colombo e de Curitiba, boa parte desce para Pinhais, porque é ali que é o marco zero do Rio Iguaçu. Então nós tínhamos muitos problemas de alagamentos no município de Pinhais. Então essa é uma questão que nós encaramos também com muito planejamento, com estudo técnico e tal. E hoje nós praticamente resolvemos o problema de alagamentos em Pinhais. Tanto é que quando chuva forte, claro, a gente espera que não aconteça, mas uma chuva dessa que não está acontecendo hoje e tem previsão até domingo, né, nós temos mais tranquilidade para a nossa população de Pinhais, porque as pessoas há uns 15 anos atrás, viviam desesperados. Eles não sabiam se iam chegar em casa e ia poder entrar em casa sem a casa estar totalmente alagada. Nós fizemos um trabalho de realocação das famílias das margens dos rios, onde era uma situação mais insalubre e em situação irregular. Realocamos em torno de 800 famílias, né? Criamos um bairro para essas famílias e aí nós fomos fazendo um trabalho de dragagem dos rios, barreiras de contenção e parques lineares, onde era depósito de lixo nas margens dos rios, hoje é parque linear, onde as pessoas podem fazer atividade física, atividade de lazer. O senhor foi filiado ao PT por 30 anos, né? Foi inclusive o prefeito de Pinhais por 2 mandatos pelo partido, mas deixou a legenda em 2017. Por quê? Eu me filiei ao partido na década de 80, né? No momento que o partido apresentava assim, uma perspectiva, né, de transformação da sociedade. E eu não tinha por que mudar de partido naquele momento. Fui vereador, fui prefeito, fui deputado estadual pelo partido,
né? Mas mesmo sendo do partido, eu sempre fiz para prefeito uma coligação muito grande, né? Na minha primeira eleição, eu fiz uma coligação com 14 partidos. Na reeleição, né, que nós obtivemos em Pinhais a maior votação proporcional do Brasil, né, eu fiz uma coligação com 21 partidos. Então, eu sempre fui muito do diálogo, né, do bom senso, de convivência com as demais forças políticas. E aí, a partir de 2016, no final do meu mandato de prefeito, eu busquei uma outra perspectiva, né, de partido, a nível do estado do Paraná, e me filiei ao Republicanos, na época o PRB, né, o Republicanos. E depois, durante o mandato de deputado federal, eu tive problemas com a direção estadual aqui do Republicanos, não lá em Brasília, com a linha que estava acontecendo, e aí eu assumi a presidência estadual do Partido Solidariedade. O Republicanos foi da base do governo Bolsonaro, inclusive, é considerado uma sigla totalmente oposta ao PT em termos ideológicos, né? É uma sigla muito mais conservadora, né? Não foi uma mudança muito drástica? Veja, se ver por esse lado do Republicanos hoje, talvez, mas lembrando que o PRB sempre foi um aliado do PT, né? Tanto é que na primeira eleição do presidente Lula, o vice-presidente, José Alencar, era do PRB. Então, o hoje atual Republicanos sempre foi um aliado do PRB, e aqui no Paraná sempre fez coligação com o PT, né? Então era um partido que nós tínhamos uma convivência, né? Por isso da aproximação na época. Depois, claro, os partidos criaram uma certa distância no período do Bolsonaro, mas se formos ver agora, nós temos um ministro do Republicano, que é o Silvio Pernambucano, que é o ministro dos Portos e Aeroportos, né? Então, já temos aí uma nova aproximação novamente. E atualmente o senhor está no Solidariedade, que apoiou a eleição do Lula já no primeiro turno, né? O senhor se considera da base do governo hoje? Eu não estou em Brasília, né, para me considerar a base do governo, mas nós tivemos uma dificuldade interna no Solidariedade, porque nós sabemos que aqui no Paraná, no Sul principalmente, né, o Bolsonaro era muito forte. Então, nós insistimos para a nossa direção nacional não fazer essa aliança tão precipitadamente, né, no primeiro turno, mas infelizmente acabou acontecendo, e isso também repercutiu na nossa eleição aqui no estado do Paraná, uma vez que as pessoas vinham, olha, já está aliado ao Lula e tal, isso, aquilo, né? Eu tenho uma boa relação, né, com o governo do presidente Lula. Aliás, quando fui prefeito, eu reconheço, né, quantos benefícios eu pude trazer para o município de Pinhais, creche, escola, posto de saúde, UPA, infraestrutura urbana, na gestão do Lula e da Dilma, né? Então eu não posso negar, né, que foi um governo muito bom naquele período. Quando eu estive em Brasília como deputado federal, as pautas importantes para o Brasil, eu votei com o governo, sem nenhuma dificuldade. Mas na eleição aqui, nós não nos posicionamos em relação a Lula ou Bolsonaro, até porque era questão de briga de família, né? Chegamos a um ponto aí de radicalismo, infelizmente. Eu sempre pautei o meu trabalho em cima de propostas, né, e de resultado daquilo que eu já havia produzido em termos de trabalho. Nas últimas duas eleições gerais, né, 2018 e 2022, houve uma intensa polarização, né, entre a direita, representada pelo Bolsonaro, e a esquerda, pelo PT e o Lula. As lideranças de centro acabaram perdendo espaço. Sim, exatamente. Né? Como o senhor vê essa situação e qual a influência que o senhor acha que ela vai ter na eleição do ano que vem? Eu acredito que nas eleições gerais, para presidente da República, governador, senador, deputado federal, estadual, no caso, a polarização ela é muito mais acentuada, né? Quando se trata de eleição municipal, as atenções se voltam muito mais para os problemas locais, né? Para soluções, o que os candidatos terão para mostrar, primeiro o que já tem para mostrar, né, de experiência, o que já fez, o que já apresentou de resultados, e segundo, de proposta para soluções, né, propostas para os problemas concretos aí das cidades. Então eu acredito que, diferente do que foi a última eleição,
a eleição do ano que vem vai ser uma eleição mais pautada em cima dos problemas locais, né? Não que a questão nacional vai ficar totalmente fora, mas eu acredito que aí os partidos mais de centro, né? E vai depender muito da qualidade dos candidatos, né? Da qualidade do conteúdo para poder convencer a população de quem vai ser a melhor solução para a cidade. A gente tem a impressão de que o eleitor, nas últimas vezes, ele rejeitou um pouco essas lideranças que têm uma posição mais de centro, né? Parece que o eleitor ou se posiciona como bolsonarista ou como lulista. Como é que o senhor vê isso? Você acha que isso vai continuar ou essa situação tende a refluir e o eleitor começa a olhar mais para o centro? Eu acho que essa situação ainda vai persistir. Eu acho que é da cultura do povo brasileiro um pouco esse atletiba, esse fla-flu, né? Então, essa disputa, né? Quem está desse lado ou quem está daquele outro lado ainda vai prevalecer bastante. Mas como nós vamos ter muitas questões locais, aí, muitos problemas concretos para ser resolvido, essa questão ideológica aí vai ficar, ao meu ver, em segundo plano. Mas a polarização vai continuar existindo. Uma das questões mais importantes que o próximo prefeito de Curitiba vai ter que resolver é a questão da nova licitação do transporte coletivo, né? E o grande problema é como conciliar a necessidade de sustentabilidade financeira do sistema com tarifas compatíveis com o poder aquisitivo da população. Qual que seria a ideia do senhor nesse sentido? Olha, o que eu vejo de maior problema hoje em Curitiba é a falta de transparência, é a falta de dados confiados sobre o transporte coletivo da nossa capital. O nosso sistema de transporte ele vai completar 50 anos, foi implantado na década de 70 e foi, na época, uma inovação e persistiu por alguns anos. Mas de lá para cá, entre nós, não tivemos muitas novidades, né? Nós continuamos nas mesmas canaletas, embora alargadas, as estações mudaram de formato, estação tubo, o tipo de veículo que era veículo simples passou a ser articulado, depois biarticulado, o combustível biodiesel, agora tem teste ônibus elétricos, mas o sistema como um todo, ele permaneceu o mesmo. E o que eu vejo? A última licitação que teve aqui em Curitiba, para mim, foi uma marmelada, né? Porque não mudou muita coisa. A gente ficou aí na busca de informações, na busca de dados para saber se essa conta está certa, se essa conta está errada, enfim. O que eu acho? Que o próximo prefeito vai ter uma responsabilidade muito grande de dizer se vai continuar esse sistema aí sem muita informação, tá? Esse sistema que não se inova muito em termos de transporte Curitiba nos últimos 50 anos, foi importante, é um bom sistema ainda, mas eu acho que nós precisamos dar um passo além, nós precisamos criar algo novo e diferente, mas principalmente fazer uma licitação mais transparente que traga benefício para o usuário, que é o que mais interessa. E essa questão da tarifa zero, o senhor acha que é viável? Eu acho que não dá para ser leviano de falar que de uma hora para outra vamos implantar tarifa zero em Curitiba. Mas eu acredito que a gente possa otimizar melhor o sistema para ter uma tarifa justa, né? Que não pese tanto no bolso do trabalhador e principalmente que seja um transporte que as pessoas optam mais pelo transporte coletivo do que para o Uber, ou por uma moto, ou por um outro meio de locomoção. Então, o transporte ele tem que ser atrativo, né? E tem que ser uma tarifa que não pese muito no bolso do trabalhador. Aí, o que eu vejo? Eu vejo que é possível a gente aprofundar esse estudo e encontrar um bom caminho. Agora, a tarifa zero. O que eu acho que nem deveria ter acabado, por exemplo, a domingueira. Eu acho que Curitiba não se justifica você não ter uma tarifa gratuita aos domingos para as pessoas poderem, né? Nós estaríamos beneficiando a população mais pobre, que quem tem um poder aquisitivo razoável não anda de ônibus, né? Muito menos ao domingo, vai passear de carro, tal, isso, aquilo. Então, essa domingueira, eu acho que não se justifica você não ter uma tarifa gratuita aos domingos para permitir que a população que trabalha a semana inteira, domingo pode passear com a família, conhecer os lugares aí de Curitiba. Muita gente não tem essa oportunidade, mora na nossa capital aí,
há 20, 30 anos e às vezes não conhece, por exemplo, um jardim botânico, um parque Tingui, um parque Tanguá, um passeio público. Em 2013, nós entrevistamos o arquiteto Manuel Coelho, que foi parceiro do Jaime Lerner, e ele disse na época que achava que a Curitiba estava estagnada há uns 10 anos em termos de planejamento urbano, porque os prefeitos não faziam mais planejamento a longo prazo, mas sim pensando na próxima eleição. O senhor concorda? Concordo plenamente, porque se a gente for observar as principais novidades que existem em Curitiba, nós vamos nos reportar a quem? A Jaime Lerner. Né? Se você pegar aí o que eu já acabei de falar agora, né, o próprio sistema de transporte coletivo, se você pegar o Jardim Botânico, os principais parques da cidade, nós vamos ver que essa novidade é antiga, é do tempo do Jaime Lerner, a questão da reciclagem do lixo. Né? E outra coisa que eu vejo é o seguinte, uma coisa é a infraestrutura urbana, né? A infraestrutura as condições para as pessoas viverem bem. A outra é se preocupar com o ser humano, a qualidade da educação, a questão dos idosos, por exemplo. Nós temos hoje uma população de idosos, no último censo mostrou que nós temos aí 15% da população brasileira são idosos, né? Há 10 anos atrás era 11%, tivemos um crescimento de 40%. 15% em Curitiba, uma população de 1.800.000 habitantes, nós temos aí 270 mil idosos em Curitiba. Né? Isso é mais do que uma população de Colombo, é quase uma população de São José dos Pinhais. E mais, a projeção para 2040, que está logo ali, daqui a 17 anos, é que nós teremos 25% da população idosa. Isso significa que em Curitiba nós teremos 450 mil idosos. Quais os programas, e eu não digo paliativo a curto prazo, né, para ganhar eleição, eu digo de planejamento para essa população. Hoje nós já temos mais idosos do que crianças até 9 anos. Então, é uma população que não tem muita perspectiva em termos de moradia, em termos de lazer, questão da saúde, questão de oportunidades. Né? Então, o ser humano tem que ser pensado diferente. Uma coisa é a estrutura da cidade, é o transporte, são as vias, são os parques, a outra é a questão de saúde, educação, segurança pública, atenção, oportunidades para os jovens. Então, essas questões que têm que ser olhadas não paliativos, mas a longo prazo. Muito se fala sobre integração, né, da região metropolitana. Mas o senhor acha que essa integração ela é efetiva no nível que seria necessário? De jeito nenhum. Eu fui prefeito de Pinhais durante 8 anos e no meu segundo mandato eu fui presidente da Associação dos Municípios da região metropolitana. Nós temos aí 28 municípios da região metropolitana, mais Curitiba 29. Eu acho que avançamos na questão da saúde, do consórcio, o consórcio do lixo, que é importante, mas eu acho que eu continuo com a mesma visão que Curitiba, ela normalmente é administrada de costas para a região metropolitana. Nunca houve uma integração de fato, verdadeira, na questão de enfrentar os problemas de forma comum. A própria questão do lixo, por exemplo, nós temos aí uma grande oportunidade, nós temos um consórcio aí de 23 municípios, né? Cada pessoa produz em torno de 1 quilo de lixo por dia. Veja a dimensão disso. Curitiba contribui com 70% desse lixo. E nós estamos enterrando lixo na Fazenda Rio Grande, enterrando lixo. Reciclamos aí menos 10% na média, né, o lixo aí de todas essas cidades aqui da região. Então nós precisamos aí de projetos assim que levem a sério essas questões. E a integração ela tem que ser prática, efetiva, né? Levando em consideração que quando você soluciona o problema de um município como Mandirituba, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, você não está trazendo esse problema para a capital. Né? Isso não é só no transporte coletivo, mas na questão da segurança pública, né? Um trabalho maior de integração, na questão de infraestrutura. Nós estamos aqui com uma ligação com Pinhais, uma obra de infraestrutura. Uma maior dificuldade de discutir com Curitiba é essa questão da integração com o IPUC, né? Inclusive o Jaime Lerner, o escritório Jaime Lerner, ele planejou um bairro em Pinhais, que é o Bairro,
né, no antigo autódromo, e ali nós precisamos de uma ligação importante com Curitiba, né, que é uns viadutos, que o governo do estado vai fazer. O empreendedor, em contrapartida, fez todos os projetos, o governo do estado vai fazer a obra, mas pense na dificuldade, e se é com Pinhais, provavelmente é também com os outros municípios, a dificuldade de entender que tem que haver uma integração cada vez maior. Parece que se coloca uma dificuldade maior de integração. O que eu acompanhei nessa discussão que começou lá no meu mandato, passou pelo mandato da prefeita Marli Paulino e agora da Rosa Maria, é essa dificuldade de se conversar, de se integrar, né? Inclusive no lugar que vai ser o viaduto tem uma ocupação irregular hoje e que Curitiba não mexeu uma palha para poder resolver o problema, para impedir que o problema acontecesse, e agora nós temos um problema maior para resolver para poder sair a obra. Já tem o projeto, já tem os recursos, já está em fase de licitação, mas Curitiba dificultou o planejamento da integração, dificultou, e agora nós temos mais um problema ali que, veja se Pinhais aconteceu. Tentaram invadir Pinhais, mas nós sabemos que essa não é a melhor forma de se resolver um problema. Tá certo, Ricardo, eu agradeço muito novamente aí o senhor ter atendido o nosso convite e a nossa conversa, e esperamos aí ter novos encontros aí até as eleições de 2024. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, né, de a gente poder conversar um pouco sobre os problemas de Curitiba. Eu acho que Curitiba é uma bela cidade, tem coisas maravilhosas, se evoluiu muito em diversas áreas, mas nós temos alguns problemas, né? Eu acho que o IPUC tem condições de se modernizar bastante. Eu acho que a questão do servidor público tem que ter um olhar atento. A gente tem que entender que sem servidor público a gente não faz gestão. O servidor público tem que estar motivado, a gente tem que modernizar a gestão pública para poder obter bons resultados. Tá certo. Então esse foi mais um Entrevista Bem Paraná, com coordenação de Josiane Hitz, operação de Franklin de Freitas e Luiza Mainardes. Lembrando novamente que estamos nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Amazon Music e Google Podcast, e em vídeo no YouTube.